Jonas, o profeta fujão. Você já tentou fugir de algo que você sabia que precisava fazer? Isso aconteceu com um profeta chamado Jonas, e ele literalmente tentou fugir de Deus. Jonas viveu durante o século 8 a.C. e profetizou entre os anos de 780 a 760 a.C., um período marcado por grandes transformações no mundo antigo. Naquela época, o Império Assírio, com sua capital em Nínive, era uma das potências mais dominantes do Oriente Médio, conhecido por sua brutalidade militar e avanços tecnológicos, como o uso de ferro em armas e ferramentas. Paralelamente, na Grécia, os povos estavam começando a desenvolver as bases da filosofia e da democracia, enquanto na China surgiam os primeiros registros da escrita em bambu. A humanidade estava em constante evolução, mas ainda enfrentava desafios como guerras, fome e doenças. No mesmo período em que Jonas pregava da mensagem de arrependimento em Nínive, Roma começava a dar seus primeiros passos como uma pequena aldeia na Península Itálica. A história conta que Roma nasceu em 753 a.C., poucos anos após o final do ministério de Jonas em Israel. Enquanto o Oriente Médio vivia tempos de guerra e transformação espiritual, Deus também escrevia a história do Ocidente, ainda que muitos não percebessem. Foi nesse contexto de contrastes, entre conquistas humanas e fragilidades morais, que Deus chamou Jonas para uma missão que desafiaria preconceitos e revelaria sua misericórdia universal. Essa história nos ensina que, por mais que tentemos fugir, Deus sempre nos alcança com seu propósito. Essa é uma mensagem poderosa que aponta diretamente para o plano redentivo de Deus para toda a humanidade. Eu sou Flávio Silva e seja muito bem-vindo ao canal Teologia Fácil. O nosso propósito é tornar a Bíblia Sagrada acessível a todos, descomplicando temas bíblicos e trazendo ensinamentos profundos de maneira simples e direta que edifiquem a sua fé. Aqui você encontrará conteúdos relevantes, apresentados de forma clara e de fácil entendimento. Inscreva-se agora mesmo no canal e venha crescer conosco. A história de Jonas é uma das mais fascinantes e únicas da Bíblia. Ela não é apenas um relato sobre um profeta, mas uma narrativa rica que combina elementos de aventura, desobediência, arrependimento e, acima de tudo, a misericórdia divina. Jonas nos apresenta um drama humano real, um homem que tenta fugir da vontade de Deus, enfrenta as consequências de suas escolhas e, no final, descobre o coração compassivo do Senhor. O que torna essa história tão especial é sua universalidade. Todos nós, em algum momento, já tentamos evitar algo que sabíamos ser certo, ou fugimos de um chamado que Deus colocou em nossas vidas. Jonas nos mostra que, por mais que tentemos escapar, Deus sempre nos alcança, não para nos punir, mas para nos transformar. Além disso, o livro de Jonas destaca um aspecto pouco comum entre os profetas do Antigo Testamento: o amor de Deus pelas nações, inclusive pelos inimigos de Israel. A história de Jonas não apenas ensina sobre a natureza de Deus, mas também desafia uma reflexão sobre nossa própria relação com Deus e com todos aqueles ao nosso redor. Jonas foi um profeta que viveu durante o período dos reinos divididos de Israel, provavelmente entre 780 e 760 a.C. Esse foi um tempo marcante na história do povo de Deus, quando o reino de Israel, ao norte, e o reino de Judá, ao sul, enfrentavam desafios políticos, econômicos e espirituais. Apesar de períodos de prosperidade sob alguns reis, como Jeroboão II em Israel, a corrupção moral e a idolatria eram constantes ameaças à aliança entre Deus e seu povo.
Agora que já entendemos um pouco do contexto histórico e cultural da época em que Jonas viveu, bem como os desafios que ele tinha ao tentar fugir do chamado de Deus, podemos mergulhar mais profundamente na sua história como personagem bíblico e do livro que leva seu nome. 32º livro da Bíblia. O livro de Jonas contém 4 capítulos e apenas 48 versículos. O livro de Jonas está posicionado na Bíblia logo após o livro de Obadias e antes do livro do profeta Miqueias, dentro da seção dos 12 profetas menores do Antigo Testamento. O livro é relativamente curto, mas extremamente rico em significado. Apesar de sua brevidade, o livro de Jonas destaca-se por sua mensagem universal e de uma teologia profunda, mostrando que o amor e a misericórdia de Deus não estão limitados ao povo de Israel, mas se estendem a todas as nações. Uma verdade que prepara o caminho para o Evangelho do Novo Testamento. Portanto, neste livro podemos acompanhar as histórias vivenciadas por Jonas, trazendo como importante lição a segunda chance que Deus concede para aqueles que se arrependerem dos seus pecados, podendo assim desfrutar da sua misericórdia e seu amor. Quem foi Jonas? Jonas é uma figura fascinante no cenário dos profetas bíblicos, e sua breve menção em 2 Reis 14:25 nos dá pistas importantes sobre quem ele era e o contexto em que viveu. Segundo esse versículo, Jonas era filho de Amitai e era um profeta ativo durante o reinado de Jeroboão II, rei de Israel, Reino do Norte, que governou aproximadamente entre 793 e 753 a.C. Esse período foi marcado por um notável crescimento econômico e militar para o reino de Israel. Jonas profetizou antes da ocupação e destruição de Israel pela Assíria, em 722 a.C. Em Israel, o rei Jeroboão II liderou uma fase de prosperidade sem precedentes, recuperando territórios perdidos e expandindo as fronteiras do reino até os limites, que antes foram estabelecidos pelo rei Salomão. Essa expansão trouxe riquezas e estabilidade política temporária, mas também gerou consequências espirituais graves. Com o aumento da prosperidade vieram o orgulho, a corrupção moral e o afastamento de Deus. O povo de Israel começou a se envolver ainda mais profundamente com práticas idólatras, abandonando os princípios da aliança divina. Nesse cenário, Jonas surge como um profeta cuja mensagem inicial estava alinhada com os interesses de Israel. Em 2 Reis 14:25, aprendemos que ele profetizou a restauração das fronteiras de Israel, cumprindo assim um papel que trazia esperança ao seu povo. No entanto, essa não seria a única missão de Jonas. Mais tarde, ele seria chamado para algo muito maior e mais desafiador: pregar contra a cidade de Nínive, capital do Império Assírio, o arqui-inimigo de Israel. Jonas foi contemporâneo de outros profetas que também denunciavam os pecados do povo israelita e anunciavam o juízo divino. Amós, que profetizou entre 760 e 750 a.C., foi um dos principais denunciadores da injustiça social em Israel. Oseias, que atuou entre 755 e 715 a.C., advertiu sobre a infidelidade espiritual do povo e a necessidade de arrependimento. Já o profeta Miqueias, por sua vez, que profetizou entre 740 e 686 a.C., condenou a idolatria e apontou para a vinda do Messias. Enquanto esses profetas se concentravam em advertir Israel e Judá, Jonas recebeu uma missão única e bem diferente: levar a mensagem de Deus, uma mensagem de arrependimento, a um povo estrangeiro. Jonas era um homem que experimentava o favor de Deus enquanto falava ao seu próprio povo, mas hesitava profundamente quando a mensagem precisava cruzar as fronteiras de Israel. Para entender melhor essa hesitação de Jonas, vejamos como a história começa logo no primeiro capítulo do livro. Jonas foge de Deus. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso.
Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Jonas 1:1-3. Mas onde ficavam Jope e Tarsis? Jope era um importante porto marítimo da costa do Mediterrâneo, localizado no território de Israel. Hoje, essa região corresponde à moderna cidade de Iafo, parte da atual Tel Aviv, em Israel. Era um ponto estratégico de comércio e navegação, conectando o Oriente Médio ao restante do mundo antigo. Tarsis, por outro lado, era uma cidade distante, conhecida por suas rotas comerciais e riquezas, possivelmente próximo ao local onde hoje fica a cidade de Cádiz, ao sul da Espanha. Ir para Tarsis significava ir na direção oposta à missão divina, rumo ao extremo ocidental do mundo conhecido na época. Nínive era a capital do Império Assírio. Os assírios se tornaram arqui-inimigos de Israel porque eram um império militar extremamente agressivo que buscava dominar o Oriente Médio e via Israel como um obstáculo. A cidade de Nínive, capital assíria, se tornou o símbolo máximo da opressão. Por isso Jonas relutou tanto em pregar naquela cidade. Isso revela um lado humano de Jonas que muitos de nós podemos reconhecer. Obedecer a Deus dentro de nossas zonas de conforto é mais fácil e confortável do que seguir seu chamado para lugares desconhecidos ou até mesmo hostis. Assim como Jonas, muitas vezes nos sentimos inclinados a evitar missões ou desafios que parecem difíceis ou desconfortáveis. No entanto, como veremos, Deus tem um propósito muito maior em cada chamado. Nínive, uma das cidades mais antigas do mundo, foi mencionada pela primeira vez em Gênesis 10, 11 e 12 como parte do império fundado por Nimrod, descrito na Bíblia como um poderoso caçador diante do Senhor. Localizada na Mesopotâmia e atual Iraque, ela se tornou conhecida por sua brutalidade militar e opressão contra outras nações, incluindo Israel. Na época de Jonas, por volta de 770 a.C., Nínive estava sob o reinado do rei Assur-dan III, um período marcado por um declínio político e vulnerabilidade econômica, o que talvez explique por que seus habitantes estavam tão dispostos a ouvir a mensagem de arrependimento pregada pelo profeta, como veremos logo mais adiante neste vídeo. Apesar de sua fama de crueldade, a cidade também era um símbolo de grandeza cultural e poder, tornando-se um cenário perfeito para demonstrar a misericórdia divina. Nínive representava o inimigo histórico de Israel. Os assírios eram temidos não apenas por sua brutalidade militar, mas também por sua idolatria e opressão contra outras nações, incluindo o próprio povo israelita. Enviar Jonas para pregar a Nínive era como pedir a um israelita para salvar seus piores inimigos, algo quase impensável na mentalidade da época. Essa missão desafiava profundamente as emoções, os preconceitos e até a teologia de Jonas como parte do seu conhecimento de Deus, pois que provavelmente acreditava que o juízo divino deveria recair sobre os assírios sem misericórdia. Isso explica sua resistência inicial. Ele não queria ver os ninivitas se arrependerem e serem perdoados, preferindo que fossem punidos por seus crimes. A escolha de Nínive como cenário dessa história revela o coração inclusivo de Deus, que se importa com todas as pessoas independentemente de sua nacionalidade ou reputação. A chamada de Deus e a fuga de Jonas 1, versos 1 a 3. A convocação de Deus era um chamado direto e urgente, uma missão divina para confrontar a maldade de uma das cidades mais poderosas e cruéis da época. No entanto, em vez de obedecer, Jonas tomou a decisão surpreendente de fugir na direção oposta. Essa fuga tem um simbolismo profundo. Jonas representa a humanidade em sua tentativa de evitar a vontade de Deus. Muitas vezes, assim como Jonas, somos inclinados a resistir ao chamado divino, especialmente quando ele nos leva a lugares desconfortáveis ou desafiadores.
Para Jonas, ir a Nínive significava enfrentar seus próprios preconceitos, medos e até mesmo suas convicções teológicas sobre quem merecia a misericórdia de Deus. Em vez de confiar no plano soberano de Deus, ele escolheu seguir seus próprios caminhos, ilustrando algo que todos nós já experimentamos: a tendência de fugir do propósito divino quando ele não se alinha com nossos próprios desejos ou expectativas. Um teólogo que refletiu profundamente sobre o chamado de Jonas foi Matthew Henry, um dos comentaristas bíblicos mais influentes da tradição cristã. Em seu livro clássico, Comentário da Bíblia, Jonas, ele escreveu sobre o início da história de Jonas com uma perspectiva teológica rica, destacando a seriedade do chamado divino e a resistência humana. Matthew Henry diz assim em seu livro: Deus chama seus servos para missões específicas, mesmo quando essas missões parecem difíceis ou contrárias às nossas inclinações naturais. No caso de Jonas, o Senhor ordenou que ele fosse a Nínive, não apenas para pregar contra o pecado, mas para demonstrar sua misericórdia a um povo que o profeta considerava indigno. Contudo, Jonas escolheu fugir, mostrando que, por mais claros que sejam os mandamentos divinos, nossa natureza rebelde pode nos levar a resistir ao propósito de Deus. Matthew Henry, Comentário da Bíblia, Livro de Jonas, capítulo 1. A tempestade e o sacrifício. Jonas 1, versos 4 a 16. Após embarcar no navio para Tarsis, Jonas pensou que havia escapado do chamado de Deus. No entanto, o Senhor não abandonou seu servo nem desistiu de sua missão. Em Jonas 1:4, lemos que Deus enviou uma tempestade violenta sobre o mar, tão feroz que ameaçava afundar o navio. Os marinheiros, aterrorizados pela força da tormenta, começaram a clamar a seus próprios deuses, cada um segundo sua crença, mas sem encontrar alívio. Desesperados, lançaram sorte para descobrir quem era responsável pela calamidade, e a sorte caiu sobre Jonas. Quando questionado pelos marinheiros, nos versos 9 e 10, Jonas admitiu sua culpa e explicou que era um israelita fugindo da presença do Senhor, o Criador dos céus, da terra e do mar. Diante disso, os homens ficaram ainda mais apavorados, pois perceberam que a causa da tempestade era algo muito maior do que poderiam imaginar. Por sua vez, no versículo 12, Jonas mostrou coragem ao sugerir que fosse jogado ao mar, reconhecendo que sua presença era a fonte do problema. Ele estava disposto a sacrificar-se para salvar os outros. Esse episódio é rico em simbolismo e traz lições profundas. Enquanto Jonas tentava fugir de Deus, os marinheiros pagãos clamavam a ele com sinceridade, mesmo sem conhecê-lo plenamente. Em Jonas 1,14, eles oraram ao Senhor antes de atirar Jonas ao mar, pedindo que ele não os culpasse por tirar a vida de um homem. Essa inversão de papéis chama a atenção. Os marinheiros, apesar de suas crenças em outros deuses, demonstraram fé e reverência ao Criador. Enquanto Jonas, que deveria ser um exemplo de obediência, encontrava-se rebelde e tentando fugir de Deus. Essa parte da narrativa ensina que ninguém pode escapar da presença ou do propósito de Deus, conforme o Salmo 139, versos 7 e 8 deixa bem claro. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu descer ao inferno, lá estás também. Em Jeremias 23, 24, Deus diz assim: poderá alguém esconder-se de mim? E em Atos 17, 27 e 28, diz que Deus não está longe de nenhum de nós. Mas além disso, o capítulo 1 do livro de Jonas destaca o caráter sacrificial do profeta, que mesmo em sua desobediência, foi capaz de colocar a segurança dos marinheiros acima de sua própria vida. Quando Jonas percebeu que a culpa daquela tempestade que estava prestes a naufragar o navio era dele, pediu que o jogassem no mar e avisou que assim que isso fosse feito, a tempestade terminaria. E foi exatamente isso que aconteceu. A tempestade cessou assim que Jonas foi jogado ao mar. Mas a história de Jonas não termina aqui. Deus, em sua misericórdia, já tinha preparado algo surpreendente para ele.
O grande peixe e a oração de Jonas. Jonas 1:17 a Jonas 2:10. Após ser lançado ao mar, Deus preparou um grande peixe, não uma baleia, como muitos erroneamente pensam, para engolir Jonas. O verso 17 diz que o profeta permaneceu durante 3 dias e 3 noites no ventre do animal. Esses 3 dias foram um período de reflexão, arrependimento e clamor a Deus. No silêncio das profundezas do mar, longe de qualquer distração e sem possibilidade de fuga, Jonas orou ao Senhor em um poema emocionante registrado no capítulo 2, dos versos 1 ao 10. Aqui está a oração completa de Jonas. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei por socorro, e tu ouviste a minha voz. Lançaste-me nas profundezas, no coração dos mares, e as correntes me envolveram. Todas as tuas ondas e vagalhões passaram sobre mim. Então eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, verei novamente o teu santo templo. As águas subiram até a minha alma. O abismo me cercou. E as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos das montanhas. A terra com seus ferrolhos fechou-se para sempre atrás de mim. Mas tu trouxeste a minha vida para cima, ó Senhor, meu Deus. Quando a minha vida já estava desfalecendo, lembrei-me do Senhor, e a minha oração chegou até ti, ao teu santo templo. Aqueles que se apegam a ídolos vãos abandonam a fonte de vida. Mas eu, com cânticos de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. Cumprirei os votos que fiz, pois a salvação vem de ti, ó Senhor. No final da oração, Jonas reconhece que sua única esperança é confiar em Deus. Ele promete voltar ao caminho certo e cumprir sua missão. E assim, ao final do capítulo 2, lemos que o Senhor ordenou ao peixe que vomitasse Jonas em terra firme. Jonas 2:10. Agora Jonas não tem mais como fugir. Deus lhe dá uma nova chance e desta vez ele obedece. Essa experiência extraordinária de Jonas foi usada por Jesus Cristo para ensinar uma verdade profunda sobre sua própria morte e ressurreição. Em Mateus 12:39-41, Jesus declarou: Uma geração má e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram diante da pregação de Jonas, e algo maior que Jonas está aqui. Essa conexão entre Jonas e Jesus prova que a história de Jonas não é apenas uma parábola ou uma alegoria, mas um evento literal com implicações teológicas profundas. A experiência de Jonas no ventre do peixe aponta diretamente para a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Assim como Jonas foi trazido de volta das profundezas do mar para cumprir sua missão, Jesus triunfou sobre a morte para oferecer salvação a toda a humanidade. A oração de Jonas no ventre do peixe revela o poder transformador de Deus. Jonas, apesar de sua desobediência inicial, encontrou graça e misericórdia divinas. Sua história lembra que, independentemente de quão longe estamos de Deus, Ele sempre nos alcança e oferece uma segunda chance. Além disso, a referência de Jesus à experiência de Jonas reforça que essa narrativa faz parte do plano redentivo de Deus, conectando o Antigo Testamento ao Novo Testamento de maneira poderosa. A missão cumprida em Nínive. Jonas, capítulo 3. Após ser devolvido à terra pelo grande peixe, Jonas finalmente obedeceu ao chamado de Deus e foi a Nínive para pregar sua mensagem de juízo. Em Jonas 3:4, ele anunciou uma mensagem simples, mas impactante. Ainda 40 dias e Nínive será destruída.
Essa mensagem direta e urgente poderia ter sido rejeitada por um povo conhecido por sua brutalidade e idolatria. No entanto, algo extraordinário aconteceu. Toda a cidade se arrependeu. Desde o maior até o menor, desde o rei no trono até os animais nos campos, todos demonstraram seu arrependimento com jejum, vestes de saco e lamentações. Jonas 3, 5, 9. O próprio rei ordenou que todos se humilhassem diante de Deus, declarando: quem sabe Deus mudará de ideia e se arrependerá do mal que planejou contra nós, e assim não morreremos. Jonas 3, 9. Mas, para a surpresa de muitos, Jonas não ficou feliz com o resultado. Sua reação nos ensina muito sobre nosso próprio coração, pois foi exatamente isso que aconteceu. Ao ver o genuíno arrependimento dos ninivitas, Deus suspendeu o juízo que havia prometido e mostrou sua misericórdia. Jonas 3:10. Essa decisão divina revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele é compassivo e misericordioso, e seu amor não está limitado apenas ao povo de Israel. Ele se importa com todas as nações, até mesmo com aquelas que parecem mais distantes ou hostis. O arrependimento de Nínive é uma das maiores demonstrações de como a graça de Deus pode transformar corações, independentemente do passado ou da reputação de um povo. É também um lembrete de que Deus sempre prefere perdoar do que punir, desde que exista um verdadeiro arrependimento. A resposta dos ninivitas ao chamado de Jonas é surpreendente. Eles não apenas ouviram a mensagem, mas agiram imediatamente, demonstrando que o arrependimento exige mudança prática e sincera. Além disso, essa parte da história aponta para o plano de salvação de Deus. Ele não é apenas o Deus de Israel, mas o Criador de todas as nações, cujo desejo é que todos venham a conhecer sua misericórdia. Como diz o apóstolo Pedro em sua segunda carta, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. A reação de Nínive serve como um exemplo para todos nós. Quando reconhecemos nossos pecados e clamamos a Deus, Ele está pronto para nos perdoar e restaurar. A frustração de Jonas e a lição final. Jonas 4. Após ver Nínive ser poupada, Jonas fica profundamente irritado. Em Jonas 4, 1-3, ele reclama ao Senhor, dizendo que sabia que Deus era misericordioso e que pouparia a cidade, e justamente por isso tinha tentado fugir no início. Jonas queria ver Nínive punida, não perdoada. Para ensinar uma lição poderosa a Jonas, Deus faz crescer uma planta para dar sombra ao profeta, mas logo a destrói. Jonas 4, 6-8. Quando Jonas lamenta a perda da planta, Deus o confronta. Você tem pena da planta, mas eu não deveria ter compaixão de Nínive, essa grande cidade onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre o certo e o errado. Jonas 4, versos 10 e 11. Essa lição final revela o coração de Deus. Ele é paciente e compassivo com todos, incluindo aqueles que consideramos indignos. Apesar da frustração de Jonas, Deus demonstra seu amor universal, estendendo sua misericórdia até mesmo aos inimigos de Israel. Conclusão. E para terminar, amados, a história de Jonas é muito mais do que uma aventura com um grande peixe contada para crianças na EBD. É uma lição poderosa sobre obediência, misericórdia, o caráter do coração de Deus e, acima de tudo, sobre a fraqueza humana. Jonas nos mostra que, assim como ele, muitas vezes hesitamos em obedecer ao chamado de Deus por medo, orgulho ou até mesmo preconceito. Sua relutância em ir a Nínive revela algo que todos nós enfrentamos: a tendência de fugir do propósito divino quando ele desafia nossas conveniências ou confronta nossos preconceitos.
Mas apesar de nossa fraqueza, Deus não desiste de nós. Ele nos alcança, nos molda e nos dá oportunidades para crescer espiritualmente. A história de Jonas nos lembra que, mesmo em nossa imperfeição, Deus continua trabalhando para realizar seu plano maior. Vimos como Jonas tentou fugir do chamado divino, na fuga, enfrentou consequências por sua desobediência e, no final, testemunhou a incrível transformação de Nínive por meio do arrependimento. Essa narrativa mostra que Jonas foi o primeiro profeta que fez uma cidade inteira se arrepender dos seus pecados de uma vez só. Não foram 100, não foram 1.000, não foram 10.000. A Bíblia conta que, naquela época, somente naquela cidade haviam mais de 120.000 pessoas morando ali e todos se voltaram a Deus com arrependimento. Isso também revela que a misericórdia de Deus se estende a todas as pessoas, independentemente de quem elas são ou do que fizeram. Assim como Deus não desistiu de Jonas, Ele também não desiste de nós. Basta confiar em seu plano, mesmo quando parece difícil ou desconfortável. Muito bem, amados. Chegamos ao fim de mais um vídeo sobre um importante personagem da Bíblia. Espero que este estudo tenha sido importante para você. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração e fiquem com Deus. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei por socorro, e Tu ouviste a minha voz. Jonas 2:2. Amado, se essa mensagem tocou seu coração, não deixe de curtir este vídeo e compartilhá-lo com outras pessoas. Juntos, podemos espalhar a verdade transformadora de Deus para que mais pessoas conheçam seu amor e sua misericórdia. E que Deus nos abençoe sempre. Amém.